Lei Paulo Gustavo, Ministério da Cultura, Governo Federal, Brasil, União e Reconstrução, Prefeitura de Bauru, Cultura Bauru, Secretaria Municipal de Cultura, NI Comunicação. Dia: vistas a partir do chão copas de árvores. A intensa luz do sol entre os galhos folhosos. Pequenas flores com pétalas brancas e miolo amarelo. Borboletas pousadas em flores de tom lilás. As asas de cor laranja com detalhes pretos. Um beija-flor voa em volta de uma planta de tom vermelho. Insere o longo e fino bico em flores brancas da planta. O tronco de uma árvore. Em letras brancas e amarelas, Bauruzão, vida no cerrado. O Jardim Botânico de Bauru. O bioma cerrado, ele tem uma biodiversidade incrível, porque o bioma cerrado ele tem várias fisionomias. Então ele vai desde campo até a fisionomia florestal, que é a que a gente tem aqui no Jardim Botânico. Por ele ter várias fisionomias e vários espaços assim, a somatória de todos esses ambientes, todas essas fisionomias faz com que a biodiversidade dele seja incrível. Luiz Carlos de Almeida, diretor Jardim Botânico de Bauru. Nós temos três unidades de conservação, que são as áreas de proteção ambiental, a do Batalha, do Água Parada e do Vargem Limpa Campo Novo, onde nós estamos inseridos. E nesses três APAs, todos os fragmentos relevantes, né, são consideradas zonas de proteção. Somando-se a essa proteção, nós temos desde 2009 a Lei de Conservação do Cerrado, que ajuda também nessa conservação desse importante bioma no estado de São Paulo. Terrenos já vendidos em alguns dos condomínios. Juliana Pet. Ele tem essa problemática que tem a Lei do Cerrado hoje, que é que não é municipal, né, uma lei estadual, aí, federal. Arquiteta FIP, Ela plano diretor. Inviabiliza, né, você fazer corte ali, expressão de vegetação. Mas o condomínio existe, o condomínio ele foi aprovado lá atrás. Tem algumas divergências de perímetro, né, de município. Alguns incorporadores ainda reclamam um pouco, no município vizinho eu consigo, Bauru eu não consigo, porque Bauru ela depende mais da água, né, do Batalha, por exemplo, ela depende mais dessa preservação ambiental e tem uma população muito significativa. Fila de pessoas, a primeira pessoa da fila enche galões com a água de uma bica. A gente identifica que Bauru ela tem uma rede hídrica assim, riquíssima. Juliana Né? Pet. Então tem essa rede hídrica que é muito rica, inclusive na região da lagoa de captação ali do Batalha. Né? Só que o que a gente tem em contrapartida disso são as ocupações que vão ao longo dos anos ali, que já estão muitos anos ali instaladas, né? E vão se expandindo, né? Então, com altas taxas de impermeabilização nessas áreas, que acaba dificultando a permeabilidade, né, no solo. Não é porque não tem uma casa em cima que é permeável. Se você usa uma prática agrícola que você não Luiz Carlos. enxergue a conservação do solo, ele vai ficando compactado e essa taxa de infiltração vai ser cada vez menor. Na nossa região, o aquífero principal em termos de volume de água seria o aquífero Guarani. Né? É bom frisar assim, que todo o remanescente de área natural é uma grande esponja de infiltração de água das chuvas para alimentar os lençóis freáticos. Porque eles são uma caixa d'água, na verdade, né, que se você só for utilizando, ela vai abaixando de nível, o que já aconteceu em Bauru e em outras cidades do interior do estado de São Paulo. Se a gente não conseguir controlar, não conseguir cuidar desses recursos ambientais, a gente tem Juliana Pet. um futuro aí não muito promissor. Bauru, 1991. No alto de uma torre, uma grande esfera branca. Numa tela, um ponteiro luminoso gira no sentido horário. Um contador com números vermelhos, abaixo em letras brancas, graus de azimuth. Num painel, luzes coloridas piscam. Com uma caneta, um homem faz uma marcação no centro da tela do ponteiro luminoso. Fachada do Unesp, Instituto de Pesquisas Meteorológicas. Bauru 2025, a mesma fachada reformada. IPMET, Instituto de Pesquisas Meteorológicas. No alto da torre, a grande esfera branca. Em uma divisória de vidro, o logo do IPMET. Atrás, uma sala com mesas e computadores. Uma mulher caminha por um corredor. Entra numa sala. A temperatura é aquela variável que a gente percebe mais, né? Que a gente percebe que aumentou, a gente hoje tem dados, não é mais assim, eu acredito ou não, porque a gente tem medidas. Realmente a temperatura aumentou muito, não por conta de motivos naturais, e sim por
por interferência do homem. Priscila Telles, professora Meteorologia Unesp. Bauru, 1991, dia nublado, um avião no céu. A grande chaminé de uma fábrica libera fumaça escura. Ao fundo, prédios de apartamento. Bauru, 2000. No mesmo local, uma chaminé libera grande quantidade de fumaça branca. Ao fundo, maior número de prédios. Bauru, 2010. A mesma chaminé exala grande quantidade de fumaça negra. Priscila Telles. Com o aumento da temperatura, aí a gente tem também a ocorrência de mais eventos de chuvas intensas, por exemplo. Quando a gente tem a temperatura aumentada, a gente vai ter mais vapor d'água na atmosfera, o que vai favorecer a formação de mais sistemas. Então, é o que a gente vem vendo nos últimos 5, 10 anos. Bauru, 1996. Dia chuvoso. Uma via alagada no ponto mais baixo. Acima da via, um viaduto. Um trem passa no viaduto. Na via alagada, um carro com água pela metade da lataria. 2 homens atrás do veículo. Um deles abre o porta-malas. Pessoas observam. Bauru, 2010. A mesma via deserta e completamente alagada. Com um trator, uma moto é transportada ao longo de uma rua alagada. Noite. Em uma rua, um carro inclinado de lado apoiado sobre outro veículo. Em outra rua, parte do asfalto destruída por uma enchente. Ao fundo, um reboque de empresa de seguro. Em área arborizada, chuva torrencial, vento forte e relâmpagos. Priscila Telles. Não é apenas aumento da temperatura, não é apenas aumento de chuva intensa. A gente vai ter problema em relação à alimentação, tá? em relação ao fornecimento de energia. Então, a segurança alimentar, energética, tá muito em jogo em tudo isso. As culturas, elas estão tendo problemas também. Alguns tipos de alimento estão tendo problema de se desenvolver com toda essa mudança, né? De muita água ou pouca água, de temperatura muito alta ou muito baixa. O que a gente tem percebido em relação à mudança climática, a princípio... Luiz Carlos. Porque ainda é um caminho de observação, vai ser a alteração da fenologia, né? Da época de florescimento e frutificação das plantas e da viabilidade dessas sementes. É uma coisa que a gente ainda está observando, mas em algumas espécies a gente já consegue perceber. Priscila. Essas mudanças estão chegando mais rápido do que se pensava. Lá no comecinho, nas projeções, se imaginava que só em 2030 que a gente ia ter esse aumento de temperatura média de 1,5 graus. Já veio o ano passado. Então, os protocolos, os acordos eram para não chegar, já chegou. Agora a gente vai ver se consegue não chegar em 2, né? Aqui, acho que a gente está sentindo de várias formas. Dariere dos Santos. As temporadas de seca, cada ano ficando mais longas, a quantidade de água racionada que chega no bairro. Moradora Vila Serrão. Cada vez, né, com mais dias de racionamento, desde coisas práticas, de sentir mesmo a mudança, até de sentir a mudança da fauna, né? Eu moro numa área com uma grande mata, uma pequena grande mata. Se você andar aí também, você vai ver troncos de grandes árvores que foram desmatadas ali, né? Então, tudo isso a gente vai ver ao longo do tempo, as grandes árvores saindo, as gramíneas crescendo e o fogo ficando cada vez maior, porque não tem as árvores, né? Tá só a mata seca e as gramíneas, é muito mais fácil de pegar fogo. Foram vários episódios de queimada, a gente teve alguns que foram bem assustadores, assim, do fogo chegar bem perto da casa, já quase cruzando esse terreno aqui. A gente teve dias, assim, tenebrosos mesmo, assim, de o pessoal do bairro ter que, de fato, entrar na mata e ajudar a combater fogo para a gente não ver a destruição completa. O município de Bauru tem uma questão muito particular. Luiz Carlos. Porque muitos locais ficaram com fragmentos de cerrado, mesmo em áreas urbanas. E as pessoas têm que entender esse fragmento como ele contínuo, né? E não ele fragmentado. A fragmentação é o grande problema que a gente existe hoje para a conservação dessas espécies, desses biomas ou desses remanescentes vegetais. Todo fragmento isolado, com o passar do tempo, ele vai morrendo, né? Seja os animais que vivem lá, ou seja as espécies de plantas, né? Dia.
Árvores e plantas. Em letras brancas, o bioma cerrado ocupa menos de 1% do estado de São Paulo. Um pássaro de plumagem vermelha e cinza pousado num ramo. Frutinhas verdes no pé. Num galho, 2 bichos-paus copulam. Uma borboleta pousa numa flor. Uma abelha penetra numa flor pelo miolo. Uma aranha em uma teia. 2 flores de cor lilás. Pousados num galho, 2 pássaros de plumagem preta e branca. Uma borboleta branca e preta pousada numa planta. Pousado num caule, um pássaro de plumagem azul e branca. Céu azul, um curso d'água margeado por plantas e árvores. Em águas rasas, girinos se movimentam. Pousados numa árvore, pássaros de plumagem preta e branca. Pousado em outra árvore, um pássaro de plumagem azul. Com um bico longo e fino, um beija-flor se alimenta do néctar de uma flor. Pousado numa flor, um pássaro de plumagem verde. Pousado numa árvore, um grande pássaro de plumagem cinza. Um homem caminha por uma trilha na mata. Usa boné, colete, camiseta e calça jeans. Em letras brancas, as imagens deste documentário foram gravadas no remanescente do Cerrado em Bauru. Fundo preto, em letras brancas, Bauruzão, Vida no Cerrado. Direção Adalto Nascimento e Élica Ito. Direção de fotografia, imagens, Adalto Nascimento. Produção e edição, Élica Ito. Audiodescrição, Videochac. NI Comunicação 2025. Apoio, Prefeitura Municipal de Bauru. Secretaria Municipal de Cultura. Realização, Lei Paulo Gustavo. Ministério da Cultura, Governo Federal, Brasil, União e Reconstrução.